Numa ilha caracterizada pelo grande isolamento, a falta de estruturas de saúde constituíram uma forte penalização para os seus habitantes. Anteriormente ao primeiro posto de saúde, em 1930, durante mais de 5 séculos, a assistência sanitária foi muito precária. A Misericórdia, a Casa do Médico, a Igreja e o Forte de São José foram núcleos de apoio às populações. Temos aqui a Santa Casa da Misericórdia do Porto Santo, que outrora funcionou como hospital e muito valeu aos portosantenses. E a suposta Santa Casa existir desde o século XVI, com os seus serviços do hospital, que foram os primeiros serviços que é suposto que tivessem existido cá no Porto Santo, serviços de saúde aos portosantenses, funcionou até praticamente fins do século XIX. Depois, com a proclamação da República, encerrou definitivamente as suas portas. Antes da Santa Casa da Misericórdia do Porto Santo, o próprio médico era quem fornecia os medicamentos ao seu alcance, manipulados, feitos cá no Porto Santo. Supõe-se que também tivesse funcionado serviços hospitalares no Forte de São José, especialmente no tempo da cólera morbus. Depois, também houve os serviços hospitalares numa casa de estilo solarengo, onde hoje há apartamentos à margem da rua José Moura da Silva Caldeira. Depois daí, houve também serviços hospitalares, ou seja, de saúde, numa casa da família Espírito Santo, onde funcionou o fotógrafo Sr. Luciano Jardim. E, mais ultimamente, em 1950, é inaugurado o Centro Sanitário Rural do Porto Santo. Ainda lá na sala de espera existe o azulejo que nos confirma isso. Com reduzidos apoios à assistência de saúde, o aproveitamento de plantas e ervas da tradição agrícola do Porto Santo, além de recurso alimentar, era o conforto para a cura de algumas doenças. Porto Santo, como já foi falado, tivemos sempre muita dificuldade por não haver dinheiro e também não havia muitos medicamentos, e recorriam às plantas para poderem aliviar algumas dores. E tanto usavam a semente de abóbora, como usavam o isopo, como usavam o formigueiro, o fedigoso também. Tínhamos muitas plantas que eram utilizadas, a alfavaca, por exemplo, para a tosse, para as constipações, a arruda, muitas plantas que eram usadas como forma medicinal. Havia muitas papoulhas no Porto Santo. Além da vermelha, havia uma que era branca, que embora fosse considerada mais rara, mas existia em abundância. E havia tanta que houve uma proposta de exploração da papoula branca para ópio, porque o ópio era usado nos hospitais para alívio da dor. E viram como uma forma do Porto Santo ter uma certa rentabilidade numa coisa que dá tão espontânea na terra. A secura da ilha foi a maior penalização do Porto Santo, com influência direta na vida e na sustentabilidade da sua população. A dessalinizadora, só em 1980, veio resolver de forma eficaz e inovadora o abastecimento de água potável ao domicílio, sendo a primeira em Portugal. Até esta altura, a luta pela água era um desafio constante, um bem de difícil acesso e de transporte tipicamente primitivo. Nos anos 50, com o novo plano de fomento estabelecido para o Porto Santo, começaram os trabalhos a cargo da Junta Geral do Distrito e, dentro desse mesmo plano,
contemplou o abastecimento de água potável à cidade do Porto Santo, a antiga vila, e o primeiro poço para abastecimento dessa água potável foi este que está aqui ao nosso lado, na zona daqui dos Arrifes, sítio dos Arrifes, que supõe-se também ser um dos sítios mais antigos da ilha do Porto Santo. O abastecimento de água em tempo mais remoto, ou seja, até os anos 50, na ilha do Porto Santo, era simplesmente acarretada às costas. 2 latas com os ganchos em verga, atadas a um pau, engatadas nas latas, e a água era transportada às costas. Havia homens pagos para transportar água para as casas daqui do centro da vila, e nos sítios também era esse o mesmo costume, ou então de bilhas à cabeça, ou também havia quem a transportasse em barris às costas. Essas 2 latas que esperavam, por vezes, 2, 3 horas num fontenário para encherem as latas, em que encontravam outros à procura de água pelo caminho e perguntavam: olha, a fonte como é que está? Está a deitar bem? E a resposta era: não, está num fio de azeite. A água do Porto Santo, reconhecidamente salobra, foi considerada medicinal com virtudes terapêuticas. Bacteriologicamente pura, esta água natural ou gaseificada era procurada como remédio santo para males de estômago. A Sociedade Água do Porto Santo Limitada, constituída em 1915, teve a exploração da água das lombas, classificada de mineral e alcalina, com elevado nível de sódio e potássio. A água minero-medicinal do Porto Santo, segundo reza a história, começou a desenvolver-se no ano de 1906. Ora, a fábrica para o seu engarrafamento não era este prédio que está mesmo aqui perto de nós, mas sim começou no prédio onde funciona o estabelecimento A Baiana, no Reis do Chão, com uma fábrica rudimentar. Era o encarregado da exploração da água o Dr. António Pimenta, que na altura era médico do Porto Santo, e depois de lá foi para uma pequena casa térrea que existia por detrás de onde hoje há o snack bar A Pérola. Daí chegou-se aos anos 20 e então foi construído este prédio, como se vê, com arquitetura fantástica e financiado pelo banqueiro madeirense Henrique Vieira de Castro. Por isso, a rua de acesso anteriormente, que vinha do centro da Vila Baleira até à rampa da Fontinha, era a Avenida Vieira de Castro. A fábrica que funcionou durante muitos anos com as nascentes da água da Fontinha, propriedade da Câmara Municipal, que foi concedido à Sociedade de Águas Porto Santo por contrato elaborado, mas com certas condições. Os anos passaram-se, chegou a 1966. A Câmara, ao sentir-se lesada com a exploração da água, e então nem chegou a acordo com a Sociedade de Águas e pôs uma ação em tribunal. A ação que se arrastou por muitos anos, avolumou um grande processo e daí veio a contribuir para o encerramento da Fábrica das Águas em 1995 e diz-se ter sido feita uma análise em que foi declarada a água imprópria para consumo. No entanto, a sociedade parece que recorreu e foi feita nova análise anos depois e em 2006 novamente a água é aprovada para consumo público. Dado isto, a sociedade recorreu a pedir
ou melhor, exigiu uma indemnização ao governo e como não lhe dessem, continua o impasse que ainda hoje se mantém nos nossos tempos. A arquitetura do Porto Santo tem uma marca e um cunho pessoal de forte presença de um grande nome de referência nacional, Chorão Ramalho. Aqui desenvolveu um plano de urbanização para a ilha e vários projetos públicos. O arquiteto Chorão Ramalho foi o precursor do modernismo em Portugal. Felizmente, deixou entre nós, no arquipélago da Madeira, uma vasta obra. Citando o historiador Emanuel Gaspar, Chorão Ramalho é uma referência na arquitetura portuguesa na segunda metade do século XX, marcando uma época e uma região pela qualidade da sua arquitetura, pela coerência entre a forma, função e construção e pelo respeito que sempre manifestou pelas memórias e tradições arquitetónicas locais. Felizmente o Porto Santo também foi bafejado pela criação deste arquiteto, Chorão Ramalho. E nós estamos aqui junto à Escola Primária da Vila, onde podemos ver que ela em nada obedece aos cânones da arquitetura do Estado Novo. Portanto, a arquitetura típica das escolas de então, as chamadas escolas dos centenários. Esta escola apresenta uma concepção totalmente diferente e mesmo cá de fora podemos, portanto, olhando para as salas, consegue-se ver como elas comunicam com o exterior por grandes fenestrações ligadas a um pátio que é quase que uma extensão das próprias salas. Este pátio é contido por paredes muito abertas, com fenestrações bastante abertas, que davam uma liberdade e um espírito de criatividade aos alunos para aqui desenvolverem as suas brincadeiras. Um pormenor importante também é que no teto o arquiteto, usando uma laje lisa, também cobriu-a com salão, que era a cobertura tradicional no Porto Santo. Aqui, entretanto, o tempo foi desgastando e nunca foi reposto. Numa entrevista que o arquiteto Chorão Ramalho deu ao público, ele referia-se a esta escola, lamentando também que um projeto idêntico que fez para uma escola da Ribeira Brava não foi aprovado pelo Ministro das Obras Públicas, mas que o Porto Santo, felizmente, teve a aprovação tanto do Ministro como da Câmara Municipal. Esta é a Alameda Infante do Henrique, uma alameda, portanto, com um grande espaço amplo. Ela é disposta em plataformas, termina num largo onde ele usou substancialmente a pedra do Porto Santo e os muretes em betão. Um pormenor interessante também de se observar é a forma como ele integrou os sanitários públicos neste espaço, semi-enterrados. A vegetação também era um elemento presente, sempre que ele pudesse, era um elemento presente na construção, principalmente nas intervenções urbanas que ele fazia. O antigo edifício da Central Elétrica é um edifício de 1954, onde ele usa uma linguagem já conhecida em outros edifícios públicos na Ilha da Madeira, onde a pedra local e o rendilhado das fenestrações se impõem. A adega do Vinho, também por essa data, é um edifício que usa a mesma linguagem da Central Elétrica. Temos ainda os balneários da Fontinha, usando também a pedra regional, mas onde ele brinca muito com o betão e com a cor. É um edifício que está muito bem integrado no local e para a função que desempenha. Podemos ainda falar do importante plano de urbanização do Porto Santo que o arquiteto Chorão Ramalho desenvolveu. Neste arquiteto traçaram-se as linhas mestras de ordenamento para uma ilha que se pretendia desenvolvida e onde se aponta para o seu desenvolvimento turístico. As propostas vão desde o traçado da estrada Vilha-Calheta, a implantação do campo de futebol, zona turística, foi ele quem implantou o aeroporto,
e deu assim ainda outras indicações de como deveria de ser feito o ordenamento do Porto Santo, com vista a no futuro termos uma ilha desenvolvida, próspera e arquitetonicamente e esteticamente de sucesso. Esta série de programas Porto Santo 600, que encerra neste 8º episódio, tem revelado propositadamente um outro Porto Santo, na perspectiva de que há história e mais vida do que a bela praia. Neste enquadramento, deixamos ao visitante algumas sugestões que vão encher a alma de curiosidade sobre aspectos históricos e etnográficos que muito valorizam a oferta cultural do Porto Santo. Após termos viajado pelo tempo e pelas belas paisagens do Porto Santo, temos aqui, entre várias opções, alguns museus com uma ligação profunda à história da ilha. Um dos locais mais procurados e mais mediáticos do Porto Santo é aqui a Casa-Museu de Cristóvão Colombo. Aberto ao público em 1989, desde então, exibe exposições de caráter de expansão marítima, não só portuguesa como de outros países, e fala um pouco da história, da ligação de Cristóvão Colombo à ilha de Porto Santo. Venham connosco descobrir um pouco mais sobre esta história. Após a descoberta da ilha do Porto Santo, já no final do século XV, Cristóvão Colombo terá vindo a Porto Santo e dizem que foi aqui que preparou as suas viagens para encontrar a Índia. Aqui, por exemplo, temos alguns registros de diário de bordo e também alguns elementos de navegação da época, inclusive réplicas de algumas embarcações, aqui galeões, e a famosa nau Santa Maria, onde também está representada atrás a família de Cristóvão Colombo, pois ele terá casado com a filha do governador local, o primeiro governador de Porto Santo, Bartolomeu Prestrelo, e ao casar com Filipa Muniz, acabou por ter uma estada curta, mas importante aqui na Ilha Dourada. Nesta sala estão expostos elementos relativamente à expansão marítima portuguesa e fala também sobre a importância do arquipélago da Madeira nestas expedições mundo fora. Além de toda esta história relacionada com os descobrimentos portugueses e também Cristóvão Colombo, temos algumas salas onde estão expostos artefactos relativamente ao naufrágio de um galeão holandês que deu-se ali na costa norte, na Praia do Guilherme. Estamos aqui noutro museu que merece a sua visita. Estamos a falar de Jorge Brumo do Canto, um apaixonado pela ilha do Porto Santo, um homem multifacetado que aqui aproveitou a sua maior paixão, a pesca, a pintura, a fotografia, e também fez um filme realizado aqui em Porto Santo em 1936 e foi, entretanto, a público em 1938 e chama-se A Canção da Terra. Filme que podem visualizar aqui no museu, a qualquer dia, a qualquer hora, está sempre aqui uma sala onde dispõe um pouco da história, de vivência e sobrevivência dos porto-santenses ao longo de vários séculos. Estamos no Museu Cardina, um núcleo etnográfico que conta um pouco da história do Porto Santo. Aqui respira-se o passado. Temos, por exemplo, aqui artefactos relacionados com a lavoura, a debulha dos cereais. Também temos aqui sistemas de moagem que foram diversos e ao longo dos anos foram evoluindo. Temos através de animais, à mão, e mais tarde surgiu os moinhos de vento no século XVIII. Temos também aqui uma referência à forma como cozinhavam o pão, a adaptação por não haver muita lenha. Temos também elementos aqui referentes à caça e à pesca, importantes formas de obter alimento para os porto-santenses, e temos aqui também as nossas técnicas adaptadas ao material disponível. Temos aqui também as várias técnicas de prensar a uva para criar o vinho, existiam várias formas. Temos aqui pedras vulcânicas utilizadas com o seu peso para fazer força e prensar a uva. Temos também outros sistemas que foram surgindo e estão todos aqui expostos. Também aqui representado o sistema de destilação, os alambiques para fazer a aguardente, a famosa aguardente Porto Santo, e um lagar mais à frente que demonstra como fazíamos o vinho, o famoso vinho de Porto Santo.
temos também os tanoeiros. Através destas ferramentas eram construídas as pipas e cartolas. E temos também aqui o folo, onde eram construídos todos os utensílios de lavoura e as ferramentas utilizadas no dia-a-dia dos porto-santenses. Inspirado no formato tradicional dos moinhos de Porto Santo, o Sr. Cardina decidiu também construir o próprio museu com este formato octagonal. E no meio do museu está aqui uma réplica de um tradicional moinho de Porto Santo. As dunas constituem uma espécie de entidades geológicas vivas. São de extrema importância para a garantia da estabilidade da praia. Funcionam como reserva de areia e de proteção contra a progressão do mar. As dunas litorais têm um zonamento típico. Começamos então pelo oceano, depois temos toda a zona de praia. A zona de praia é uma zona de recreio, que tem grande utilização humana e onde as pessoas podem de facto desfrutar portanto, da praia a seu belo prazer. Contudo, à medida que caminhamos para mais perto da elevação do NAR, em primeiro lugar encontramos aquilo que chamamos zona de pré-duna ou dunas embrionárias. Temos aqui um pequeno exemplo, portanto, em que podemos ver que aqui a Euphorbia paralias está já a aprisionar uma certa quantidade de areia. Podemos ver um montículo arenoso que só existe exatamente porque a planta o permitiu. Este zonamento da vegetação tem exatamente a ver portanto, com a tolerância ao sal e com, portanto, também o transporte eólico, a resistência que as plantas apresentam ao transporte eólico. Podemos considerar as dunas como uma entidade geológica viva. Por esta razão, ela nasce, cresce, estabiliza e só vai morrer se nós de facto não a preservarmos e não tomarmos conta dela. A zona primária é uma zona em que não deve haver utilização humana nenhuma. É completamente interdita a utilização humana. Só deve ser, portanto, passada através de passadiços sobrelevados que eventualmente sejam construídos para transpor a duna. A zona interdunar é uma zona que pode ter uma utilização limitada, portanto, mas não uma utilização de recreio, como tem a praia, por exemplo. E ali, logo de seguida, a seguir à zona interdunar, temos então a duna secundária, que também deve ser uma zona completamente interdita à utilização humana. Na zona de duna secundária, podemos aqui observar também um outro arbusto, que é a tamargueira, Tamarix gallica. Portanto, é uma planta que foi introduzida na ilha, na altura, e pelo que está descrito, ela terá sido introduzida pela grande necessidade que as pessoas tinham de obtenção de lenhas para usar nos fornos, portanto, em que cozinhavam e eventualmente também fornos da cal. Portanto, e foi uma planta também muito utilizada para a fixação das dunas e por isso ela hoje ainda existe bastante presente no sistema dunar. Talvez tenha algum caráter invasor também, porque onde ela existe não permite muito o desenvolvimento da flora nativa, contudo o seu sistema radicular é de facto muito desenvolvido e permite uma grande fixação de areias. Não havendo a vegetação, facilmente a duna desagrega e é destruída. Outro aspecto é as causas antrópicas, portanto, causas humanas que podem levar à sua destruição. Muitas vezes constrói-se mantendo a duna primária, mas a duna secundária é tão ou mais importante para a preservação da praia e esta alimentação da areia na zona mais praial, como a duna primária, portanto, e daí que ambas devem ser preservadas. Por vários atributos, desde a tranquilidade, a segurança, o clima, as areias e as águas, a Ilha do Porto Santo tem sido apontada como um destino de saúde e bem-estar. Em 1924, o médico Nuno Silvestre Teixeira escrevia que não há estação de saúde como o Porto Santo. E o que é que tem de especial estas areias carbonatadas biogénicas? Em termos de características que as distingue de outras praias e de outras areias a nível de Portugal continental e da Europa, o que é que temos aqui? Para além da sua composição química, ser um carbonato de cálcio, é o seu grau de finura. São areias extremamente finas. Estamos a falar da dimensão dos seus grãos de 1/8 de 1 milímetro. Depois areias macias, isto é, um grau de dureza à volta de 3 na escala de Mohs, quando as areias siliciosas comuns nas praias portuguesas andam à volta de 7 de dureza na escala de Mohs.
Outra particularidade é a forma destas partículas. São tabulares e têm uma grande adesividade, importante para os tratamentos que aqui se fazem do ponto de vista terapêutico e medicinal. Esta propriedade da adesividade, se repararem, eu se colocar mais um pouco de areia sobre os meus braços ou sobre o meu corpo, vou ficar tipo um panadinho, vou ficar tipo um croquete. Para demonstrar o quanto esta areia é diferente das praias mais comuns na Europa e no resto do mundo, e vou fazer um ataque com o ácido cítrico e vamos ver que reação é que vai se processar quando se faz o ataque. Numa primeira fase, o ácido cítrico vai funcionar um pouco como o suor humano na reação entre o suor e a areia carbonatada biogénica. O que nós estamos aqui a ver é a libertação de CO2, dióxido de carbono, que é o efeito do ácido cítrico sobre o carbonato de cálcio. Esta pequena experiência tenta simular o comportamento de areia durante o tratamento, que geralmente está a 42 graus, o corpo humano está a 37. O que é que acontece? Nos primeiros minutos de tratamento, o corpo humano vai exudar. Ao exudar, liberta o seu suor, que tem pHs ácidos. É um pouco como o sumo do limão ou da lima ou ácido cítrico, que é que vai acabar por dissolver muitos dos componentes que existem na areia, o cálcio, o magnésio, o estrôncio, entre outros, deixar esses elementos químicos disponíveis que depois vão entrar através dos poros. E essa reação químico-terápica, isto é, o efeito do suor com a areia, dos elementos dissolvidos e também o efeito do calor, acaba por ter grande utilidade nos tratamentos de doenças osteoarticulares, doenças reumatoides, que tem sido utilizado durante várias décadas aqui na ilha do Porto Santo, nomeadamente na praia. E temos todos os anos pessoas que vêm fazer tratamentos para minimizar muitos males de saúde, portanto problemas osteoarticulares, fibromialgia, reumatoides ou osteoarticulares, melhor dizendo, aqui na praia do Porto Santo. Aqui no Hotel Porto Santo nós fazemos um tratamento de psalmoterapia, ou seja, o tratamento das areias terapêuticas aqui do Porto Santo. Este tratamento é bom para as condições físicas do cliente e é mesmo direcionado às pessoas que têm a gota, a osteoporose ou mesmo as artrites, que também ajuda bastante, e as artroses também. O cliente preenche uma ficha para ver se está bem em questões de saúde, devido à temperatura, porque as areias costumam estar a 40 a 42 graus. Este processo demora 1 hora, 30 minutos dentro da areia e meia hora fora. E depois dessa meia hora o cliente fica com 2 horas com a areia no corpo. Na rota da ideia do turismo de saúde e bem-estar, no século passado, o projeto do antigo hotel alemão Novo Mundo já previa a instalação de uma clínica para tratamentos. Com a recuperação e ampliação do projeto pelo grupo português Ferpinta, o Hotel Vila Baleira instalou uma talassoterapia com o devido aproveitamento dos recursos naturais e medicinais da ilha do Porto Santo. O projeto da talassoterapia surge com a abertura do Hotel Vila Baleira no ano 2000. É um projeto que vem recuperar aquilo que foi o início do projeto nos anos 60, com um grupo de médicos alemães, ortopedistas, que nessa altura já descobriram as propriedades terapêuticas da areia de Porto Santo e das águas. Esse projeto, entretanto, ficou abandonado, tendo o Grupo Ferpinta recuperado no ano de 1998. Construímos aquilo que é hoje ainda a maior talassoterapia do país, com o intuito de focarmos no turismo de saúde, aproveitando as características e as propriedades das águas que são captadas a cerca de 200 metros
para esta infraestrutura que serve toda a ilha do Porto Santo. São águas aquecidas entre os 32 e 34 graus e com o objetivo de recuperar problemas de fadiga, problemas de circulação e ajudar à saúde e bem-estar de quem deseja vir à ilha do Porto Santo. O turismo de saúde tem sido apontado para o Porto Santo como o grande vetor de desenvolvimento para o turismo do Porto Santo. Vários grupos multinacionais já cá estiveram, fizeram estudos e, portanto, o Porto Santo está vocacionado naturalmente para o turismo de saúde, aproveitando não só o clima, as areias, as águas e as suas argilas, que também são muito poderosas para tratamento de vários tipos de problemas de saúde. A costa norte do Porto Santo esconde o recanto que é o meu Porto Santo e queria partilhar convosco. No final da enseada está aqui uma praia paradisíaca com piscinas naturais, a qual chamamos o Porto das Chalemas. Este é um local onde promete muita diversão, não só para as famílias, como também uma escapadela a dois ou até para se divertir com os amigos. Aqui tenho boas memórias da minha adolescência, onde passávamos noites e dias a explorar estas diferentes piscinas e onde também apreciávamos este encanto, esta bela paisagem. Foi também aqui um dos primeiros locais, um dos primeiros segredos da ilha que mostrei à minha cara metade. Por isso, levo este local sempre no meu coração e gosto de partilhar com todos aqui que nos visitam. Existe um caminho pedonal de acesso a esta bela praia, na qual desde o início é bem visível e notório uma rede expressiva filoniana de rocha magmática extrusiva. Basicamente, estes filões de lava, que muitos deles apresentam quilómetros de comprimento, representam antigas condutas que alimentavam grandes vulcões que estavam à superfície, que entretanto foram erodidos e já há muito desaparecidos. É também habitual e comum encontrar umas rochas concêntricas com uma cor esbranquiçada que chamam geodes, na qual a parte exterior é formada por calcário e no interior é possível ver cristais de quartzo. Por tudo isso e muito mais, este é um local merecedor da sua visita para belos banhos e também para apreciar a beleza da natureza.